Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos no Sermão da Montanha, ainda no capítulo 5 de São Mateus, quando Jesus, nesta sessão do Sermão da Montanha, vai reinterpretar os mandamentos antigos, a lei antiga, sempre tendo como pressuposto aquilo que ele disse no início desta sessão. Eu não vim abolir a lei, mas levá-la ao seu pleno cumprimento. Ou seja, radicalizar a lei, levá-la à sua raiz, ao porquê e ao para quê da origem da lei no legislador do povo, que é o próprio Deus. Hoje Jesus reinterpreta este mandamento, que diziam os antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus diz, isso não serve. Amar o próximo está muito bem, mas é preciso mais. É preciso amar também o inimigo. Não é possível odiar o inimigo. É preciso amar o próximo e o inimigo, e rezar por eles, e rezar por aqueles que nos perseguem. A oração é um ótimo exercício para quebrar as barreiras dos nossos relacionamentos, as durezas do nosso coração. Se existe alguém com quem você tem alguma diferença, alguém que lhe fez algum mal, alguém que é difícil a convivência, reze. Comece por aí. Isso não é tudo. Rezar não é tudo. A oração, ela vai quebrar as resistências do nosso coração para que nós então consigamos transformar a nossa oração em atitude concreta. Então a oração é o primeiro passo. Reze por esta pessoa. Peça a Deus o bem para ela. Não peça para ela aquilo que você quer. Não, porque muitas vezes o nosso coração está cheio de desejos maus. Peça a Deus o bem. Peça a Deus o melhor que Deus tem para esta pessoa. Porque aí, com o auxílio de Deus, você também vai começar a desejar o bem em vez de desejar o mal, como estava fazendo. Então é preciso orar por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos, para que então nós cheguemos à capacidade de amá-los. E é isto que nos faz filhos de Deus. Jesus radicaliza com força o Evangelho. O Evangelho, ou como eu gosto de dizer, o distintivo do cristão é o amor aos inimigos. Se nós não amarmos os nossos inimigos, nós somos iguais a todos os pagãos. Podemos até rezar, podemos até frequentar a igreja, podemos até não perder a missa no Facebook, e nem uma, duas, três, quatro, um monte por dia. Mas se nós não chegarmos ao amor aos nossos inimigos, nós não podemos ainda estampar em nós a cara, o rosto de cristãos. O cristão é aquele que é capaz, como o seu Senhor, de amar os inimigos. E Jesus não está nos pedindo algo que ele não tenha feito. Jesus nos deu a prova derradeira do amor aos inimigos, quando do alto da cruz ele fez aquilo que nos mandou hoje fazer. Ele rezou e amou os seus inimigos, dizendo: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus rezou pelos seus inimigos e, rezando do alto da cruz, na hora da sua morte, que eles lhe impunham, Jesus deu a prova definitiva do amor aos inimigos. Por isso, ser cristão é viver esta radicalidade.
Jesus sabe das nossas dificuldades, ele as experimentou na sua própria carne. Por isso ele nos ensina o caminho. Reze pelos que vos perseguem, que vocês chegarão ao amor aos inimigos. Porque Deus é assim. Imagina se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados. Se a cada pecado cometido por nós, Deus nos mandasse um mal, Deus nos mandasse uma enfermidade, Deus nos mandasse um raio, Deus nos mandasse um vírus. Nenhum de nós ia estar mais aqui. Nós já tínhamos sido extirpados da face da terra. Mas Deus não é assim. Deus ama os seus inimigos. Deus ama os seus filhos, até quando eles se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Deus faz tudo para converter os seus filhos. Vejam o exemplo da primeira leitura. O profeta Elias hoje é enviado e ele encontra Acabe, o rei, na vinha de Nabô. Ali onde ele havia, o rei Acabe, havia se encantado por aquela vinha e havia matado o dono da vinha, porque ele queria aquele pedaço de terra e o dono da vinha não queria vender a vinha, porque aquele pedaço de terra era uma causa de afeto para ele. Mas o rei, achando-se onipotente, achando-se todo-poderoso, mandou matar Nabô e disse: agora a vinha é minha, pronto, não precisei nem comprar. Mata esse velho e eu me aposto da vinha. É o perigo dos poderosos se acharem onipotentes. Mas o que é que Deus faz? Deus envia o profeta. Deus quer salvar Acabe. Deus quer salvar o seu filho, rei, ainda que ele esteja se comportando como inimigo de Deus, como concorrente de Deus, ao fazer-se onipotente, ao achar-se onipotente como Deus. E Deus envia o profeta Elias à vinha de Nabô, para que ele confronte o rei com um grande enfrentamento, dizendo ao rei verdades nuas e cruas, dizendo coisas fortes ao rei, desmascarando a sua injustiça. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos aqui no início do profetismo bíblico. Elias e Eliseu são o princípio do profetismo, o profetismo oral, o profetismo que nem sequer foi escrito. Foi escrito como história e não como profecia. E já desde o início do profetismo, nós encontramos os profetas confrontando os poderosos, confrontando os seus governantes. Hoje existe por aqui e por aí, na igreja, essa história de que nós temos é que rezar para que tudo dê certo, nós temos é que rezar pela nossa nação, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que a missão do profeta é confrontar, é desmascarar as injustiças do rei e oferecer-lhe a oportunidade da conversão. Também os nossos governantes podem mudar os seus caminhos, podem se converter, mas para isso terão que fazer como Acabe: sentar-se sobre cinza, vestir vestes de penitência, colocar cilícios, ou seja, admitir os seus erros e mudar a direção de seus governos, para que governem não só utilizando a palavra de Deus e os símbolos religiosos, mas governem conforme a vontade de Deus, governem seguindo as diretrizes que Deus deu à humanidade na sua palavra, no Evangelho, na própria pessoa de Jesus, nosso Senhor. Porque Deus espera a nossa conversão
a conversão de todos nós, mas também a conversão daqueles que manipulam o seu nome para governar segundo a sua própria injustiça. Acabe foi o primeiro confrontado pelo profeta. Hoje outros profetas confrontam outros Acabes e correm o risco por confrontar os poderosos. Mas confiam na palavra do Senhor. Confiam que o Senhor também a estes quer buscar, porque Ele é misericordioso. E dizer no final do Evangelho, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, significa dizer, sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Mas a misericórdia não é um beneplácito para o erro. A misericórdia não é uma permissão para que nós façamos aquilo que desejamos, do jeito que desejamos, contrários à vontade de Deus. A misericórdia é um permanente convite à conversão, ao amor aos inimigos, à acolhida dos diferentes e não à morte daqueles que nós não gostamos, daqueles que não pensam como nós, daqueles que não agem como nós. A nossa missão neste mundo, como profetas que todos somos pelo batismo, é apresentar o projeto de Deus e convidar todos aqueles que queiram participar deste projeto. E aqueles que vivem num projeto contrário ao projeto de Deus, convidá-los à conversão, confrontando-os com a sabedoria que vem do Espírito. Oxalá nosso Senhor dê a todos nós, pequenos ou grandes, simples ou detentores de grande poder, a que todos nos convertamos de nossas injustiças e guiemos aqueles que nos são confiados no caminho da misericórdia, da conversão, no caminho do Evangelho. Amém.